O treinador, assim, para você que mais te impressionou, eu me lembro do Leão e do Mário Sérgio terem dito a mim que um só os impressionou no intervalo do jogo, que ele mudava o time e apontava o que ia acontecer no segundo tempo, dizia o que tinha que fazer e tudo acontecia. É o falecido Enio Andrade. Você tem um treinador que você não esquece, que você fala assim, Cajuru, esse conhece futebol e esse não é o protagonista, mas ele ajuda mais. Não, assim, eu quando comecei no Flamengo, eu aprendi muito e tinha uma admiração muito grande pela filosofia de gostar do bom futebol, de pensar no futebol e querer que o jogador jogasse futebol bem, que foi o Tele Santana. Esse foi um treinador que eu aprendi muito nesse sentido. E tive outros treinadores também, o Carlinhos no Flamengo, o Vanderlei Luxemburgo na parte tática, foi um treinador que foi importante, que conhece de futebol. Então esses treinadores foram os que, assim... Poucos você falou, hein? Porque não... Não, os outros jogadores que eu entrevistei, da mesma forma que você. Aliás, todos eles citaram o Tele Santana, Reinaldo, Raí, todos eles. Não, porque o Tele realmente era amante do futebol. Eu também sou, então acho que as ideias que ele tinha compartilham com o que eu penso de futebol, né? É verdade, a forma de treinar, fundamento, né, a exigência que ele tinha de um passe, que hoje parece que é coisa simples, mas eles erram muito passe. O Tele, do lado eles erram, né? Não aceitava isso, então treinava muito, trabalhava, errava um passe, ele parava o treino, porque concordo com ele, é inadmissível você jogar futebol alto nível e não ter a capacidade de dar um passe de 10, 15 metros. Acho que pode errar uma vez, mas tantas vezes eu acho um pouco demais. Aqui no programa tem um quadro que se chama Histórias da Bola. Eu vou até pedir a nossa vinhetinha Histórias da Bola, por fineza. Djalminha, nesse quadro, todos contaram histórias. A do Zico foi a que me fez chorar de rir. O Zico contou que no jogo Flamengo e Cobreloa pela Libertadores da América, se lembra? 30 anos atrás, quando o Flamengo chegou ao Mundial, né? E ganhou o Mundial, né? Com o Zico e companhia, né? Que ele entrou em campo, um jogo 0-0, jogo difícil, e que ele estava levando porrada de todo lado. Que o cara passava a mão na bunda dele, o cara dava soco no fígado dele, que estava terrível. Mas que o Carpegiani, capitão do time, antes de começar o jogo, o alertou. Zico, você vai apanhar o jogo inteiro. Os caras vão tentar te expulsar. Pelo amor de Deus, se te baterem neste lado, vira o outro lado, apanha de novo no rosto, porque a gente não pode te perder. Eles querem te expulsar porque você é o craque do time. Lembra sempre disso, pelo amor de Deus, não vai apelar. Ele tá legal, tudo bem. 40 minutos do segundo tempo, 0-0, falta. Daquele jeitinho, igual pênalti, igual falta pra você, igual aqueles passes que você olhava para um lado e a bola ia para o outro. Tipo assim, Zico vai cobrar falta. Vem o ponto esquerda do Cobreloa, isso é na história da bola, que tem que ser uma história engraçada. O ponto esquerdo do Cobreloa enfia uma dedada nele, Djalminha. Foi o primeiro exame de próstata do Zico. Mas ele enfiou a dedada mesmo, para valer. O Zico, ele tem até a imagem, se tiver vocês coloquem por fineza, repitam a imagem dele, que a cena é muito hilária. Ele fez assim pra mim, né, na entrevista, né? Ele me recebeu na casa dele. Ele fez assim, eu fiz assim, Cajuru, ai! O cara enfiou mesmo o dedo, ai! Aí ele lembrou do Carpegiani, Djalminha. O Carpegiani me avisou que eu não posso apelar, eu tenho que cobrar essa falta, eu tenho que fazer o gol, tá 0-0, caramba. Aí disse que o Zico olhou pro cara e falou assim, oi? Você pode me dar o seu telefone para eu te ligar depois do jogo? E foi, cobrou a falta e fez o gol. Quer dizer, pô, sangue frio pra caramba, né? Sangue frio. Eu vou te pedir uma história, mas antes eu quero saber se essa procede ou não. Eu costumo brincar que o Joel Santana é o pai Joel, é um bom treinador porque sabe levar o lero com o jogador, sabe tratar o jogador, não quer ser mais importante que o jogador, ser o protagonista, conforme a gente falava. Mas eu brinco, uma vez eu fui no programa do Jô Soares, falei isso pro Jô, o Jô morreu de rir, que aquela prancheta que ele tem, que sempre quando a câmera flagra, né, ele no segundo tempo olhando aquela prancheta, para mim aquilo não tem esquema tático. Para mim aquilo tem palavra cruzada. É a minha opinião.
Eu já falei isso pra ele pessoalmente, junto com o Lazzaroni, num bar aqui no Rio de Janeiro, ele morreu de rir. E, pá, Cajuru, você me sacaneia, você fala isso toda hora e tal. É verdade ou não? Você conhece o filho do Toninho do Jardim de Nápoles, aquela cantina gostosa italiana em São Paulo? Claro, conheço. Amigo seu, te adora. Chiquinho. Chiquinho, teu fã. Ele me contou uma história que eu fiquei rindo 1h30. Datena e eu não paramos de rir. Ele me contou uma história que o Luxemburgo tinha mania de toda vez que a câmera flagrava o Luxemburgo, que ele fazia alguma coisa para mostrar que ele estava trabalhando e orientando vocês dentro de campo, né? Naquele timaço do Palmeiras, né? E aí, você trabalhou quanto tempo no Palmeiras com ele? 1 ano e meio. 1 ano e meio, é. Então que aí, ou ele fazia assim com a mão, ou ele fazia assim, entendeu? Ou ele fazia assim, ele fazia alguma cena para mostrar que vocês trabalhavam com ele em ritmo de química e de orquestra. E que aí teve um dia, isso o Chiquinho contando, que você, Djalminha, de repente estava em campo, torcida, porque eu acho uma bobagem, ninguém ouve, o jogador não está prestando atenção, só na hora do intervalo. Mas que ele olhou para você e que ele te deu uma piscadinha, que ele piscou para você. Claro que ele não estava fazendo isso, eu tenho o maior respeito a ele nesse ponto. Ele não estava te paquerando. Mas que ele piscou para você e disse que você falou, caramba, peraí, o Luxemburgo está piscando para mim? Pô, o que é isso? Essa dica eu não sei, essa orientação eu estou por fora. Isso aconteceu, é fato? Não, são histórias que tem, que a gente... Dessas histórias de futebol tem muitas. Essa aí foi mais uma delas, mas que não interpretei de maneira alguma, só que não entendi a tática. Mas você não entendeu nada. Exatamente, não interpretei nada de mal, mas não, taticamente sei, não me disse nada. Que ele tentou te orientar só piscando, ele tentou. Essa aí era tradicional, essa história procede, essa de rodar o dedo, vazia. Isso. Gente... Mas piscar, nunca ninguém tinha piscado pra você, né, Piscar não, piscar já não entendi essa tática. Essa tática foi forte. E história da bola, você tem uma tipo essa do Zico? Você tem, assim, uma sua que você conta só pros seus amigos? Esse é um programa de revelações que você não contou ainda, Djalminha? Cajuru, tem a história até da minha não ida para a Copa do Mundo. De 2002. Pela aquela cabeça. A história foi, assim, mais ou menos assim como a do Zico, só que eu não tive a paciência, eu não aguentei, não. Ou você não teve um carpegiani para te orientar. Exatamente. Eu estava indo convocado para a seleção em 2001, antes da Copa. Eu lembro, claro. E eu comecei a ter problema com o treinador no La Coruña, de vez em quando eu jogava, de vez em quando ele me tirava. Como é que chama? Como é que é? Irureta. É isso. E tivemos um jogo Barcelona e La Coruña em Barcelona, e depois do jogo nós fomos jantar, eu, o Filipão e o Rivaldo. Sim. Eu comentei, professor, esse treinador me tira um jogo, outro jogo eu jogo, vai me prejudicar isso? Se me prejudicar, eu arrumo uma história aqui, de dezembro até junho, eu vou para um outro clube para estar jogando, para não me prejudicar na seleção que eu quero para a Copa. Ele, não, Djalma, pô, tem 31 anos, pô, já te conheço, você vai precisar mostrar alguma coisa do teu futebol para mim, fica tranquilo. Só não me arruma confusão aí, fica tranquilo. Sim. Eu falei, beleza. E fui, continuei. E o Filipão é homem de palavra, né? Continuei jogando, treinando. Um belo dia, num treinamento, o treinador começou a irritar, eu na marcação de um pênalti, começou aquela confusão. Foi quando eu dei uma cabeçada no treinador, que ele me xingou primeiro. Não justifica a cabeçada, mas naquele momento... ele te ofendeu primeiro. Ele me ofendeu primeiro. Naquele momento, minha reação foi essa, de reagir, dei a cabeçada. E terminou o treino, minha cabeça estava só na seleção. Eu falei, caramba, o que eu arrumei? Cheguei em casa, falei, pô, vou ligar pro homem. Aí Filipão. Liguei pro Filipão, falei, professor, aconteceu um probleminha aqui. Ele, mas o que foi? Eu falei, não, eu tive um problema com o treinador, encostei assim um pouco a cabeça nele. Aí ele, abafa o caso, já não dá ênfase a isso. Eu falei, beleza, tudo bem. Entrei no computador, internet no mundo inteiro já. Cortado de homem. A cabeçada e não teve como, assim, de abafar. Saiu pro mundo inteiro, ele ficou numa situação porque se a notícia não vazasse na imprensa, você continuaria convocado e o Kaká não iria à Copa. Você seria pentacampeão do mundo. Acredito que, assim, se seria, se não, mas acredito que... Não, seria, que claro, eu estaria... Ainda mais com você na seleção. Acredito que eu estaria no grupo. Estaria no grupo. E naquele... Porque ele pediu você abafar o caso, que não deixa vazar a notícia. Vazar imprensa, né? exatamente. Porque se vazar vai complicar para mim. Complica até porque
naquele momento tinha uma pressão da imprensa muito grande para a convocação do Romário, né? E o Filipão bateu o pé e não levou. Eu não sei quais foram os motivos, mas que alegaram um ato de indisciplina do Romário com ele, que eu não sei se aconteceu. Segundo o Filipão, o Romário não foi treinar um dia antes, ele era o capitão do time, num jogo da eliminatória, e ficou no hotel com a aeromoça que fazia os voos da seleção brasileira, que aliás dizem era um avião a aeromoça. O Romário simplesmente não foi treinar e o auxiliar do Filipão foi lá e bateu na porta do Romário, né? Romário, o ônibus está te esperando, Romário. Você tem que ir lá, pelo amor de Deus. E ele estava com o mulherão lá e ele realmente não trocou o mulherão pelo treino. Palavras do Filipão ditas a mim, e ele é homem para confirmar isso. Então, como teve esse problema aí com o Romário, ficou uma pressão muito grande, falando, pô, se não vai levar o Romário por disciplina, não vai levar o Djalminha, apesar de que o meu caso não aconteceu na seleção brasileira, foi no meu clube. E apesar disso, eu não fui punido, não fui multado no La Coruña, não teve represária nenhuma. Você se arrepende de ter dado a cabeçada no treinador do La Coruña? Cajuru, eu não sou uma pessoa que tem esse hábito assim, de arrependimento. Eu não entendo muito arrependimento. Se eu fiz naquele momento, é porque eu queria fazer. Ninguém me mandou, ninguém pegou a minha cabeça. Agora, se a consequência não foi boa, eu paguei por isso e a vida segue. Também não é por causa disso que eu vou ficar me lamentando. No caso da seleção brasileira, a de 98 te doeu também ou a de 2002 doeu mais? Doeu que eu falo assim, poxa vida, não é arrependimento, assim, eu queria ter disputado essa Copa. Qual que você queria, a de 98 ou a de 2002? A de 2002 eu estava muito perto, próxima à Copa do Mundo, mas em 98 eu vivi um melhor momento. Estava bem pra caramba, né, muito cara? bem, eu vivi um melhor momento. Eu fui na Copa América de 97 e depois da Copa América fui vendido para o La Coruña. E nesse ano o La Coruña não fez uma boa campanha e eu fiz um campeonato excelente. Excepcional. Foi muito bem e com 27 anos, bem mais no auge da forma do que na de 2002. Mas a de 2002 doeu mais porque eu estava ali na porta. No último amistoso antes da Copa do Mundo eu fui convocado, eu estava no grupo, então... Mas se for analisar quem foi mais injusto com você diria que foi o Zagallo ou o Filipão? O Zagallo em 98 ou o Filipão em 2002? Do momento futebolístico, 98. 98? 98. Porque tecnicamente você estava voando. Né? Exatamente. Você estava bem também, mas aí houve o caso da indisciplina em 2002. Exatamente.